vamos aqui para mais um Alimento da Célula. Nesse domingo nós falamos sobre um tema que eu gosto muito e falo muito, prego muito sobre isso, que é a questão da natureza de Deus dentro de nós e se manifestando através de nossas vidas. Nós sabemos que o homem foi criado dentro de uma essência original. Então o homem original, Adão, o primeiro Adão, ele tinha essa essência divina dentro dele, né? E a gente entende, a gente falou até isso sobre quando a gente quer derrubar um sistema, quando as pessoas trabalham para derrubar um sistema de computador, eles usam algo chamado vírus, né? E esse vírus ele entra e ele começa a desconfigurar o funcionamento do sistema e logicamente o sistema começa a dar pau, a máquina começa a travar e já começa a ter lentidão, o funcionamento já não é mais tão bom como era antes. E foi exatamente o que o diabo fez. Ele inseriu um vírus chamado pecado na vida do homem e esse vírus nos desconfigurou, né? E essa desconfiguração trouxe muitos problemas para a humanidade, que a gente colhe até hoje. Porém, Jesus, ele veio restaurando a configuração desse sistema. Jesus, ele veio dar um boot, né, no ser humano através da sua vida, e a sua vida ela é um antivírus, né? Ela purifica, ela limpa, o sangue dele nos purifica, nos limpa de todo pecado. Mas isso tem um propósito. Jesus ele não te configura novamente, não te formata e te instala programas novos à toa. Isso é para que haja um funcionamento. E hoje o que eu vejo são que as pessoas não conseguem funcionar, né? E a gente queria falar disso, né? Porque o sistema operacional do reino de Deus, ele foi restaurado em nós através de Jesus Cristo. E nós precisamos rodar nele. E eu falava no domingo que um homem que tem a natureza divina, ele tem 3 etapas manifestas na vida dele. A primeira é a presença de Deus, a segunda é a influência e a terceira é a transformação, né? É importante a gente frisar o quanto Jesus vem deixando claro, os apóstolos deixando claro, o quanto essa vida de Deus está dentro de nós. Lá em Lucas, no capítulo 17, no verso 21, Jesus fala assim: muitos dirão que o reino está ali, que o reino está acolá, mas eu vos digo que o reino está dentro de vós. Então tudo que nós estamos procurando lá de fora está do lado de dentro de nós. O que nós precisamos é tornar isso real e colocar para fora aquilo que Deus tem colocado dentro de nós. E eu tenho certeza, irmãos, que quando isso for real, a presença dele for real na sua vida, você vai conseguir fluir dentro desse sistema operacional do reino de Deus. Eu dizia ontem que não é que você não queira mais fazer as coisas erradas, é que você simplesmente não vai conseguir mais. É como se alguém colocasse um arquivo e você não tem um aplicativo para rodar aquele arquivo, ele simplesmente não vai funcionar. É como se você quisesse fazer o mal, quisesse fazer aquilo que é errado, mas não vai rodar dentro de você, você não vai conseguir. Então, a presença de Deus, quando ela é real dentro da sua vida, quando esse sistema e a presença dele se torna real na sua vida, irmão, você começa a caminhar em um outro nível. E aonde você chega, a presença de Deus chega. Aonde você chega, o diabo, o inferno, ele tem que se retirar. Os demônios têm que se retirar, porque eles não resistem à presença de Deus. Quando Jesus chega em Gadá e aquele endemoniado de Gadareno, ele sente a presença de Jesus, não falou nada, Jesus não brigou, Jesus não expulsou, Jesus não fez nada, Jesus chegou. A presença de Jesus, ela é perturbadora nas trevas. E se nós temos Jesus dentro de nós, nós lemos vários textos, nós lemos lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, o apóstolo Paulo falando isso. Em Romanos 8:11, ele fala isso. Em Colossenses 1, verso 27, ele fala tudo isso, de que ele está em nós. E se ele está em nós, irmãos, nós temos que manifestá-lo em nossas vidas. Amém? Agora, quando nós temos a presença de Deus, nós também temos, por consequência, a influência de Deus. E hoje eu vejo pessoas que não conseguem manifestar essa influência. Irmãos,
nós temos por responsabilidade termos que nos tornar influenciadores nesta geração. Sabe, é quase que um desperdício você ter a presença de Deus e não influenciar na sua família, não influenciar no seu trabalho, não influenciar no seu ambiente de escola, no seu ambiente de amigos. É praticamente, irmãos, um desperdício você ter e você não gerar isso. Nós precisamos ter isso bem claro na nossa vida. Nós temos que influenciar pessoas. Nós temos que influenciar vidas. Sabe, Jesus ele passa os 3 anos do seu ministério influenciando pessoas, gerando discípulos. Então, se a presença de Deus está em você, irmãos, você precisa influenciar. É a consequência da presença dele na sua vida, o poder de influência, e uma influência positiva, uma influência dentro do reino dos céus. Amém? Em terceiro lugar, se você tem a presença, e essa presença por consequência produz influência, se você tem a influência, por consequência, essa influência vai provocar transformação. Irmãos, nós somos transformadores de vidas, de ambientes. Aonde nós chegamos com a presença de Deus e com a influência de Deus, nós transformamos os lugares. E nós temos que ter clareza disso. Nós temos que deixar, a primeira pessoa a ser transformada somos nós. Somos transformados, e porque somos transformados, nos tornamos transformadores. As pessoas vão olhar para nós e ver quem éramos e quem somos. E o que nos transformou vai começar a agir como um agente transformador na vida delas. E eu quero que você entenda isso no seu espírito. Lá no livro de Efésios, eu vou ler esse texto para que vocês compartilhem também nas células. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 25 até o 32, Paulo diz assim, ó: por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a ira. Não deis lugar ao diabo. Só para deixar um parênteses aqui, irmãos. Quando eu até brincava isso com os irmãos ontem. O que é dar lugar ao diabo, irmãos? É muito louco isso. Dar lugar ao diabo em primeiro lugar, você tirar alguém desse lugar e colocar o diabo nele. Se Jesus está ocupando o lugar na sua vida e você dá o lugar ao diabo, você está dizendo assim: Jesus, por favor, retire-se daqui que eu quero que o diabo sente. E é muito louco isso, irmão. Eu vejo pessoas que não conseguem ter a manifestação do Espírito na vida deles. Sabe, eu até falei isso na igreja ontem. Se você não tiver domínio próprio, com certeza você terá um demônio próprio. Então cuidado com isso, meu irmão. Isso é muito perigoso. Amém? Mas vamos continuar lá. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que ele tenha para si e para repartir com aqueles que tiverem necessidade. Você vê que é muito mais do que deixar de pecar. É começar a praticar a justiça. É começar a praticar a bondade. Sabe, às vezes as pessoas falam assim: mas eu parei de pecar. Mas viver no sistema operacional do reino de Deus é muito mais do que deixar de pecar. É você começar a reagir na natureza dele, fluindo como ele fluiria. Amém? Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do quais estão selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda a malícia sejam tirados de dentro de vocês. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O que o apóstolo estava falando aqui? Da natureza de Deus. A natureza de Deus, ela flui sem essas bijude aqui que o apóstolo fala, mas ela flui, como o verso 28 diz, com benignidade, com misericórdia, com perdão, com amor. E é dentro desse sistema operacional que você precisa rodar, porque a natureza divina, ela está dentro de nós. E o Senhor Jesus, quando ele veio à terra, ele veio ativar dentro de você esse reino inabalável. Então você pode sim andar na presença de Deus, manifestando a influência de Deus e sendo transformado por ele e sendo um transformador nesta geração. Por isso,
O desejo do meu coração é que isso entre no seu coração, se torne real, viva dentro do sistema operacional do reino de Deus, porque nele contém a natureza divina, a natureza do próprio Deus está dentro de vós. O reino está em você, coloque ele para fora e esta geração precisa enxergar esse reino que o Senhor colocou em você. Amém? Um beijo no coração de vocês, amo vocês. Se inscrevam lá no canal, compartilhem com seus amigos. Nós estamos trabalhando para chegar a 1000 inscritos, né? Vocês conhecem o propósito do nosso coração com isso, que a gente consiga isso em nome de Jesus. Vamos mudar o mundo!